Então, essa atividade, né, de conversar com o idoso e ensinar algo, eu fiz ela com o meu avô. Como ele mora em outra cidade, então a gente fez atividade via ligação telefônica. Ele me ensinou uma receita de cuca, né? Ele foi padeiro, ele trabalhou também na padaria da polícia, na época que ele era do quartel. Então ele faz cuca hoje em dia em casa, assim, é bastante famosa, assim, a cuca dele. Então eu queria saber a receita, que era uma coisa que eu nunca tinha conversado ou perguntado pra ele. Os recursos que ele utilizou foi a memória, foram recursos mais pessoais, assim, ele utilizou a memória dele, enfim, fez conexões, assim, com experiências que ele teve, né, em tempos atrás, porque ele diz que ele aprendeu através da observação, observando e perguntando, ele aprendeu como se fazia a cuca. E quando ele tinha alguma dúvida também, ele retomava a questão com a pessoa que sabia fazer. Então foi assim que ele aprendeu e ele foi ajustando de acordo com o gosto dele essa receita. As atitudes e ações utilizadas para me ensinar. Então ele pensou, né, como ele aprendeu isso, retomando assim um pouquinho da história dele. Então ele falou que ele tem gravado, né, na cabeça também coisas que o pai fazia. Então ele associou esse aprendizado que ele teve com outros que ele teve. Ou seja, ele sempre utilizou muito a observação para ter os aprendizados dele. Ele relata que o pai dele sempre, o pai dele era marceneiro, e ele sempre marcava a janela com riscos. E aí um dia ele ficou curioso quanto a isso e questionou a ele o que era aquilo. E daí ele falou que era uma marcação para saber onde pôr a janela. E no fim meu avô também acabou se tornando marceneiro, então depois de um tempo. Então ele relata que a forma de aprender dele era sempre através da observação. Em relação ao que eu ensinei para ele falou para mim que ele tinha dificuldade em mexer no caixa eletrônico e era uma coisa que ele gostaria de aprender. Então, eu não sabia ao certo os procedimentos assim de cabeça. O que eu fiz? Eu acessei o Google e vi como é que se fazia os procedimentos no banco que era o dele. Então, eu entrei no Google, vi os procedimentos e fui conversando com ele passo a passo, né, desses procedimentos. Ele relata que ele tem um pouco de dificuldade, assim, tanto que ele sempre chama a ajudante lá do banco para ensinar ele e ajudar ele. Então eu tentei falar para ele o passo a passo, né? Tentei lembrar ele de como é a visão que ele tem do caixa eletrônico, enfim, né? Do banco, para que ele pudesse se lembrar disso e começar a pensar como ele faria ao vivo quando ele estivesse em frente ao caixa eletrônico. Também marquei com ele de que a próxima vez que eu for lá na casa dele, que vai ser esse final de semana, a gente juntos, né, no banco, e eu poder ensinar então esses passo a passos para ele, vendo, né, o objeto, que é uma forma mais fácil de entender. E por fim, assim, uma coisa que não tá perguntado aqui, né, mas que eu acho que é importante, né? Eu me senti muito bem, assim, com essa experiência, acho que foi bem bacana. Às vezes são coisas que a gente acaba, por vezes, não fazendo, né? A gente vai tão no cotidiano, assim, e acaba não tirando um tempo pra sentar, aprender uma coisa nova, conversar sobre algo novo. Eu sempre gostei muito de saber sobre as experiências, mas muitas vezes de perguntar sobre algo novo, assim, pra aprender, eu nunca tinha feito muito, então foi bem bacana, assim, essa experiência. E eu notei através da conversa com ele a necessidade dele também de falar, porque no fim, além de contar sobre a receita, enfim, sobre aquilo que eu queria aprender, ele começou a me contar outras coisas, assim, começou a falar sobre a sociedade também, sobre a forma como tratam o idoso, enfim. Então eu consegui perceber também que tem muita necessidade deles de poder falar, de ter alguém que escute, que entenda muitas vezes, né, que tenha essa empatia de poder escutar e não julgar, né. Então foi bem bacana isso, assim, tanto que eu anotei bastante coisas do que ele me trouxe, não só em relação à receita, mas também em relação a experiências de vida, assim, e de aprendizados que ele tem.
e de coisas que ele nota ainda que tem que melhorar aqui na nossa sociedade como um todo em relação ao trato com os idosos. Então foi bem bacana assim essa ação, né? Essa atividade eu gostei bastante.